Um outro detalhe, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, e eu até vou colocar no tempo gráfico de 5 minutos, é falar um pouco para vocês sobre as manipulações de mercado que estão acontecendo. Eu sempre falo para você, assim como falei em outras análises, para você operar tempos gráficos menores, pois eles são menos manipulados do que os outros. E eu reafirmo isso para você. Porém, trader de sucesso, é claro que você não vai operar qualquer setup, onde estamos em uma região de nítida manipulação de baleias na maioria dos gráficos. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Na análise técnica tradicional, e é o que você aprende na maioria esmagadora dos cursos que tem por aí, é que aqui nós temos uma cunha de baixa. Podemos perceber nitidamente, ligando aqui os pontos da nossa cunha, que esse é um padrão baixista, ou seja, o que você aprende na maioria dos cursos é operar no rompimento dessa cunha, fazendo a projeção dessa cunha para baixo com o stop do candle que fez um rompimento. Então, perceba como nessa operação, além de ele não seguir a tendência natural deste padrão gráfico, que é de 80%, levando o preço em patamares mais baixos, ele ainda voltou e estopou todo mundo que colocou o stop aqui em cima, como é ensinado na maioria dos cursos que tem por aí. E aí você me pergunta, Narciso, mas você sempre diz que nós temos que operar tempos gráficos menores que são menos manipulados, e aqui você está me mostrando uma manipulação clara para estopar todo mundo, tirar o dinheiro da gente e colocar na mão das grandes baleias. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para você. A instrução para você operar tempos gráficos menores está certa, porém, em regiões de manipulação, você não vai operar os setups e padrões tradicionais do mercado. Esses setups já estão muito manjados pelas baleias, elas identificam muito bem, e até pequenos tubarões que conseguem manipular um pequeno espaço de gráfico neste tempo de 5 minutos conseguem fazer essa manipulação, ou seja, fazer uma jogada pequena para estopar todo mundo. Então eu quero que você perceba a diferença desse setup que é ensinado na maioria dos cursos para o nosso setup da nossa mentoria Setups Multiplicadores. Então eu vou deixar exatamente a figura que está aqui, porém eu vou colocar o nosso setup Rank Profit, que foi o mesmo que eu transformei R$500 em mais de R$5.000, e vamos ver se o nosso setup daria entrada nessa figura gráfica que foi manipulada. Então, trader de sucesso, olha só que interessante. Dentro dessa figura gráfica que foi manipulada, o nosso setup foi dar entrada não no rompimento deste padrão gráfico, mas deu entrada justamente aqui nessa região. Então, eu vou limpar um pouco o gráfico para ficar mais claro para você, já que este padrão gráfico no nosso setup Rank Nash Profit não faz a mínima diferença, e aqui ele deu uma entrada no nosso setup. Então pegamos a ferramenta de projeção, stop no último fundo, entrada na abertura do próximo candle Rank Nash, e perceba que esta operação pegou o nosso alvo 4 aqui em cima. Então essa foi uma linda operação lida dentro do nosso setup Rank Nash Profit no gráfico do Bitcoin no time frame de 5 minutos. Então perceba, trader de sucesso, que o nosso setup excluiu toda aquela zona de manipulação que tínhamos na análise tradicional e nos deu um ponto bem assertivo que nos garantiria a operação. Que a propósito, aqui atrás também teve uma linda entrada em que o mercado derrubou o preço, e essa também seria uma operação de alvo 4. Então, chegando ao ponto que eu queria falar para você, operar nos tempos gráficos menores é importante, porém não é qualquer setup que vai se encaixar, e principalmente os padrões clássicos, os padrões que todo mundo já está acostumado e que as baleias sabem que os novatos vão seguir, são os mais manipulados. Por isso que eu sempre indico que você faça a nossa mentoria Setups Multiplicadores. Lá tem muitos setups que fogem da lógica do mercado, colocando boas oportunidades onde as baleias não estão olhando no tempo gráfico que estamos operando. E eu também vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto para que você pegue o desconto e aprenda de uma vez por todas os nossos setups que estão extremamente lucrativos e assertivos nesse momento.